Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Normalmente nos meus vídeos eu faço uma apresentação sobre os produtos, mas hoje eu resolvi fazer esse aqui um pouco mais técnico para apresentar esse produto que é o disjuntor DIN, que eu percebo que muita gente ainda tem dúvidas sobre o funcionamento, sobre os componentes internos de um disjuntor DIN, né? Então o disjuntor DIN ele é um elemento que faz proteção de sobrecarga e curto-circuito. Você compra ele de acordo com a corrente que você precisa, né, da tua instalação. Varia de correntes de 1 até 125 amperes de disjuntor DIN. No caso, os monofásicos normalmente vai de 1 até 70 amperes. E os trifásicos daí vai até 125 amperes, né? O disjuntor DIN ele tem uma curva característica de atuação térmica e uma curva de atuação para magnético. Então os disjuntor DIN são classificados como curva B, C e o D. Os curvas B e C são os mais tradicionais. O curva C, digamos que é o mais tradicional aí, que atende cargas indutivas e também dá para ser utilizado em instalações para cargas resistivas, né? Uma informação extremamente importante e que às vezes o pessoal acaba não considerando. Você vai para a universidade, vai para uma escola técnica, eles vão te ensinar aqui, se uma corrente do teu circuito é 25 amperes, 28 amperes, por exemplo, você vai comprar um disjuntor de 32 amperes. É correto isso? Teoricamente está correto, porém na prática nem sempre é assim, porque os disjuntores foram concebidos para atuar, para começar a fazer atuação térmica para uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, quando ele atingir, por exemplo, um disjuntor de 32 amperes, quando ele atingir 32 amperes, ele começa a aquecer o dispositivo bimetálico dele, que é esse cara aqui, ó, que depois eu vou mostrar com mais detalhes. Essa palhetazinha bimetálica aqui, ele começa a se deformar para fazer o desarme por sobrecarga. Mas isso a gente está falando numa temperatura ambiente abaixo de 30 graus. Aí você pega um disjuntor desse aqui, por exemplo, de 32, e instala lá no norte do Brasil, onde a temperatura chega a 40 graus, a 42, 43 graus de temperatura. Então o disjuntor vai começar a aquecer com uma corrente menor do que 32. Então naquele meu exemplo, 28 amperes a corrente do circuito, tu botou um disjuntor de 32, de repente quando tiver uma temperatura ambiente de 40 graus em cima dele, ele vai atuar nos 28 amperes. Mas isso não significa que o disjuntor não é bom, que o disjuntor não está funcionando, que tem algum defeito. Só significa que a temperatura está acima da temperatura que ele foi fabricado para começar a fazer atuação térmica, né? Então isso é um detalhe extremamente importante. Teoria é uma coisa, na prática às vezes pode ser diferente. Tem que tomar cuidado com o dimensionamento disso aí. O dimensionamento consiste basicamente no que? Se tu quer proteger contra sobrecarga, tu tem que pegar um disjuntor que suporte uma corrente menor do que a bitola do teu cabo. Então, se tu quer proteger sobrecarga, vai usar um cabo 2,5 no circuito. Então, qual que é o disjuntor que você pode usar? O cabo 2,5 suporta 24 amperes. Então, a máxima corrente do disjuntor que tu consegue colocar, que tu deveria colocar, é um de 20 amperes. Por que isso? Porque senão o teu cabo vai derreter e o teu disjuntor nem começou ainda a aquecer para poder desarmar. Certo? Então, toma esses cuidados aí com o dimensionamento. Que mais? Então, vamos aqui, eu abri um disjuntor para a gente mostrar os componentes que tem dentro dele, né? Primeiramente aqui nas extremidades eu tenho os terminais de ligação dele, tá vendo? Ó? Um de um lado, outro do outro. Outra dúvida que surge bastante do pessoal, a alimentação do disjuntor é correta por cima ou por baixo? Tanto faz, por cima ou por baixo ambos estão corretos, né? Porque isso aqui é só um circuito, é um circuito fechado quando ele está atracado, que se der uma anomalia, sobrecarga ou curto-circuito, ele vai abrir. Então, tanto faz você conectar por cima ou por baixo, no caso dos disjuntores DIN.
Então temos terminais de ligação. Aqui esse vermelhinho é um dissipador de arco, certo? Ele até sai aqui, vou tirar ele fora. Porque quando dá uma corrente muito alta que você manobra, ele gera um arco voltaico no ligar e no desligar. Normalmente é no desligar, porque a carga está fechada, você vai tentar abrir, ele vai acabar criando um arco voltaico. Então tem esse dissipador de arco dentro, justamente para absorver esse arco e não danificar aqui a prata do contato, né? Então aqui, ó, esse terminal aqui ele é fechado, passa aqui pelos dispositivos. Esse aqui é o elemento bimetálico, né? A palheta bimetálica que vai desarmar por sobrecarga. E aqui tem uma malha de cobre, ó, vamos ver se eu consigo botar aqui. Ó, aqui tem uma malha de cobre, vem do terminal de ligação, vai na malha de cobre, conecta aqui nesse barramento da bobina. Aqui é um barramentozinho enroladinho, vem aqui, sai do outro lado, conecta aqui no contato móvel. Aqui, esse cara aqui é o contato móvel. Qual que é o grande segredo aí, a diferença de um disjuntor bom para um disjuntor ruim? Os disjuntores bons, que tem qualidade, ele tem que ter essa pastilha aqui, tá vendo, ó? Olha lá, vamos ver se eu foco, aqui, ó. Tá vendo? Ele tem que ter essa pastilha aqui, isso aqui é uma pastilha de prata, uma liga de prata, sabe? Porque a prata na natureza é o material de melhor condutividade térmica e elétrica, até mesmo do que o ouro. O ouro é o melhor condutor elétrico, sim, desde que esteja no vácuo. Na natureza, a prata é melhor. Então, o disjuntor que é bom, ele tem que ter essa pastilhazinha aqui, que é uma pastilha com liga de prata. Esse aqui é o contato móvel dele, quer ver, ó? Então, eu disse que a energia, por exemplo, você conectou por baixo aqui a alimentação. A energia está vindo por aqui, passou nessa cordoalha aqui, que é uma malha de cobre, conectou aqui nesse barramento, esse barramento dobrado que é a bobina de curto-circuito, veio aqui no contato móvel, aí o cara vai lá na manoplinha, ó. O que eu vou fazer, ó? Ó. Opa! Meio disjuntor, tá vendo? Vou fazer de novo aqui, porque acabou saindo. Deixa eu mudar a mão aqui, ó lá. Tá vendo o que vai acontecer ali, ó? O contato móvel, vou tracar. Traquei. Tá vendo o que aconteceu? Agora ele tá fechado. Então o que aconteceu aqui na prática? Esse circuito ele virou um circuito fechado. A energia, por exemplo, entrando por baixo, passou por aqui, passou nessa cordoalha, conectou no barramento, saiu na cordoalha aqui de novo, foi no contato móvel e fechou o contato e a energia saiu no outro terminal aqui. Se tu entrar por cima, o que vai acontecer? A energia veio aqui, passou aqui por dentro, passou pelo contato móvel, passou pela cordoalha, conectou no barramento, que está enroladinho aqui na bobina, saiu do outro lado, passou por aqui, saiu no outro terminal. Então, na prática, vai ser o mesmo, vai circular corrente por dentro dele. E aí, como é que funciona, pessoal? Deixa eu virar aqui. Vamos simular aqui uma sobrecarga. Aqui é a palheta bimetálica dele, a palheta térmica, que vai atuar quando der sobrecarga. Ele não é uma palheta normal de cobre. Ele tem cobre dentro, aqui do outro lado ele tem uma outra camadinha, uma palheta fininha. E do lado de cá, ó, do lado de cá também tem uma palhetazinha. Não consegue ver no vídeo, mas se tu tiveres a oportunidade de pegar em mão, você vai ver. Ele tem como se fosse um barramentinho de cobre no centro. E tem uma palheta de um lado de um material diferente. E uma palheta aqui do outro lado também de um material diferente. Porque quando der uma sobrecarga, essa palheta começa a se deformar. E ela vai empurrar essa pecinha aqui, ó, que vai fazer o desarme por sobrecarga. Quando ele esfria, a palheta volta para a posição normal. Deixa eu virar aqui para nós simular uma sobrecarga. Tá vendo o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, ó. Olha lá. Quando acontece, esse disjuntor, por exemplo, é 25 amperes. Quando chegar em 25 amperes, ela vai começar a se deformar, tá vendo? Como se eu estivesse empurrando a chapinha. Ela vai bater lá naquele pininho lá, ó. Olha lá o que está acontecendo. Desarmou o disjuntor. Viu o que aconteceu com o contato? Ó, desarmou o disjuntor. Vou armar ele novamente aqui para a gente fazer o teste. Então eu tenho aqui a minha chapinha bimetálica. Quando der uma sobrecarga, ela vai começar a se deformar, ó, vai começar a se deformar, tá vendo? Ela vai se deformar até que toca ali naquele pininho, desarmou o disjuntor. Então essa é a atuação, assim que funciona a atuação por sobrecarga, que é o dispositivo magnético dele, o bimetálico, né?
Desculpa, não magnético, o dispositivo térmico dele, né? E essa bobina aqui é o sistema, é o dispositivo que faz atuar por curto-circuito, certo? Para quem conhece aí uma solenoide, o princípio é o mesmo. Aqui dentro tem esse branquinho aqui, ele é como se fosse um cilindro. Aqui dentro tem um êmbolo, que é esse cara aqui, ó, tá vendo? Tá vendo esse êmbolo aqui, ó? Ó, ó, deixa eu tentar apertar aqui para vocês, ó. Aqui onde estou apertando, ó. Esse aqui é um êmbolo, certo? Que está dentro desse cilindrinho branco aqui. Em volta desse cilindro branco tem esse barramento enroladinho aqui, que é a bobina de curto-circuito. Quando der um curto-circuito no sistema, o curto-circuito é uma corrente infinita, é uma corrente altíssima. Enquanto o circuito estiver aberto, ele continua subindo. Então a corrente de curto-circuito é altíssima. Fechou um curto-circuito, o que vai acontecer? Vai criar um campo magnético aqui em torno dessa bobina, e esse êmbolo aqui, esse cilindro aqui vai puxar esse êmbolo aqui, esse camaradinho aqui, certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai disparar, vai fazer o desarme do disjuntor por curto-circuito. Olha só, vamos ver se eu consigo simular sozinho aqui, ó. Ó, aqui dá para ver se legal o êmbolo, ó. Tá vendo? Ó, aqui tá o êmbolo, aqui esse branquinho aqui é o cilindro, ó. Em volta desse cilindro tem essas duas espiras aqui, com barramento de cobre, que nada mais é do que uma bobina, né? Ó, é o que vai acontecer, ó, lá tá vendo? Quando der um curto-circuito, a corrente é alta, ele vai puxar esse êmbolo aqui, ó, e vai desarmar o disjuntor por curto-circuito. Olha lá, tá vendo? Vou armar ele aqui e vamos fazer um teste. Ele armou, tá vendo? Vamos tentar empurrar aqui agora o êmbolo, ó. Opa, aqui, ó. Olha lá, eu vou só empurrar só aquele êmbolozinho ali. Ó, tá vendo o que aconteceu? Desarmou o disjuntor. Vou fazer novamente aí para quem não conseguiu acompanhar. Armei o disjuntor, tá vendo aqui, ó? É o cilindro, aqui tem o pistãozinho, tá vendo? Que é o êmbolo dele. Ó, quando der um curto-circuito, esse pistãozinho aqui ele vai para trás, vai empurrar aquela mesma chapinha lá e vai desarmar o disjuntor. Vou fazer novamente. Olha lá, olha lá, olha lá, tá vendo? Se movimentar ali o pistão, ou movimentar mais, desarmou o disjuntor por curto-circuito. Certo? Então é assim que funciona um disjuntor DIN. É bastante simples. É uma informação importante que às vezes chega até a ser bizarro. O disjuntor ele foi feito para desarmar, então se ele está desarmando é porque tem algum problema realmente no sistema, né? Não se pode ter aquela mentalidade de que o disjuntor que desarma é um disjuntor que não tem qualidade. Não é assim que funciona. Normalmente o disjuntor que desarma é o disjuntor que tem qualidade. Ele foi feito para desarmar. Se ele está desarmando é porque tem alguma anomalia, algum problema no sistema. Muitas vezes é só essa questão da temperatura que eu falei no início. Você instala lá no norte e nordeste e a temperatura normal no verão é 40 graus. Aqui no sul a temperatura é 30, 32 graus. Então é uma temperatura aceitável, fica dentro e ele vai respeitar a curva de atuação térmica dele. Agora, se instalar lá no norte vai ser diferente. Em 40 graus, um disjuntor de 32 começa a desarmar em 29, 30, 28, né? Então é isso, pessoal. O disjuntor DIN é um equipamento super simples. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conectar ali no site, logar no site e ver os preços direitinho deles, né? De cada modelo. A gente tem de correntes aí de 1 até 125 amperes, um polo, 2 polos e 3 polos. O nosso já é com Inmetro, a corrente de curto-circuito dele é 6K. Então isso também é um diferencial importante a ser considerado na hora da compra, né? O KA é a corrente de curto-circuito do disjuntor, para quem não sabe. Então é o quanto curto-circuito, qual corrente de curto-circuito ele suporta sem estourar. Então disjuntor sem estourar ou sem que a energia passe por dentro dele de um lado para o outro. Então um disjuntor de 3K, por exemplo, um disjuntor de 3K, ele suporta até 3.000 amperes de curto-circuito. Se der 4.000, talvez ele vai ficar colado.
Talvez ele vai pular por cima e vai passar para o outro lado. Talvez o disjuntor vai explodir. Um disjuntor de 6K ele suporta até 6.000 amperes de curto-circuito, de corrente de curto-circuito. Então, se der uma corrente de 7.000 amperes, talvez esse contato vai ficar colado. Talvez o disjuntor vai explodir. Ou talvez a corrente vai pular por cima e vai para o outro lado. Então, um disjuntor com uma corrente de curto-circuito, quanto maior, melhor. Certo? Beleza, pessoal? Obrigado, então. Um abraço. Tchau.